E aí pessoal, tudo bem? Paz e bem? Vamos começar essa sessão de vídeos. Vou dar temática a ela, essa playlist que nós vamos criar, de leitura espiritual, sempre com temas franciscanos, claro, aqui é o objetivo deste canal. E nós vamos estudar, fazer uma leitura deste pequeno livreto do Raniero Cantalamessa, Minha Irmã Morte. Morte, minha irmã. Então hoje nós vamos tratar sobre o primeiro capítulo. São capítulos pequenos, reflexões pequenas que o Frei Raniero Cantalamessa fez, que nos ajuda você que está aí na caminhada da UFS, ajuda você que está na Jufra, você também que é admirador de São Francisco, a meditar um pouco sobre a nossa irmã, a morte. Bom, primeiro ensina-nos a contar os nossos dias. Então já tem um trecho de um salmo, né? Há dois modos de considerar a morte. Há o modo sapiencial, que encontramos na Bíblia, e também na filosofia, nas religiões e na poesia. É o modo mistérico ou pascal, que só encontramos no cristianismo. Então nós temos aí a tradição antiga, sapiencial. Nós vemos isso muito nos livros dos Salmos, né? Sabedoria. E nós temos no mistério pascal que nós encontramos apenas no cristianismo. No primeiro caso, temos a morte como pedagogia. No segundo, a morte como mistagoga, que nos introduz no mistério, sendo ela mesma parte do mistério cristão. Como a graça pressupõe a natureza e a transcende, sem a negar, também a consideração mistérica ou pascal da morte ilumina e supera sua consideração natural, sem, porém, a tornar inútil. Podemos ainda dizer que ambas as perspectivas se relacionam como o Antigo e o Novo Testamento. Bom, o Antigo nos oferece uma visão sapiencial da morte. O Novo, uma visão mistérica, cristológica e pascal. Bom, então vamos considerar a morte primeiramente com sua perspectiva sapiencial, tradição antiga do Antigo Testamento. Não é o caso de fazer uma longa apresentação sobre a atitude das diversas culturas e religiões diante da morte. Não é essa a ideia do Raniero. Nossa finalidade não é esbanjar erudição sobre a morte. Ri-se a morte de todos os nossos esforços, se assim o tentarmos domesticar, né? Já pensou? Controlar a morte por conhecimento intelectual, né? Ela vai rir da nossa cara. Ela, aliás, é o fim de toda erudição. Antes que consigamos elencar todas as opiniões sobre ela, ei-la que chega em nós em pessoa e já não precisamos da opinião dos outros. Interessa-nos aprender a sabedoria do coração, para sermos sábios e conscientes, preparando-nos e tornando-nos senhores de nossa morte, rompendo a conspiração de silêncio que a cerca. Então aqui, senhores da nossa morte, quer dizer que nós vamos dominar a morte, tá? Senhores aqui é mais uma postura dessa sabedoria, né? De humildade, né? De reconhecimento que nós somos pó e ao pó retornaremos. Eu dizia que o Antigo Testamento nos oferece uma visão essencialmente sapiencial da morte. De fato, da morte se fala diretamente apenas nos livros sapienciais. Quais são eles? Né? Jó, Salmos, Eclesiastes, Sabedoria. Todos esses livros dão muita atenção ao tema da morte. Ensina-nos a contar os nossos dias, diz um salmo, e chegaremos à sabedoria do coração. A meditação, né, franciscana sobre a morte, até tratei isso em outro vídeo, é bem constante e necessário. Se você é um franciscano, é bom meditar sobre a morte. O Eclesiastes inicia seu capítulo sobre a morte com essas palavras: há um tempo para nascer e um tempo para morrer. E termina dizendo: tudo veio do pó, e ao pó tudo voltará. Ilusão, pura ilusão, tudo é ilusão. É sua última palavra.
A velhice é seguida pelos seus efeitos: o abafar-se dos ruídos, o enfraquecer-se das luzes, o medo das alturas, a insegurança dos passos. O homem que é homem é comparado a uma lâmpada que se quebra e se apaga, a uma ânfora que se rompe na borda da fronte, a roldana que se quebra, deixando o balde cair no poço. Por que nascemos? Por que morremos? Para onde vamos depois da morte? São perguntas que, para o sábio do Antigo Testamento, tinha apenas esta resposta: Deus assim o quer, e depois de tudo haverá o julgamento. Então essa é a sabedoria, né, antiga, aí sobre a morte, aí presente no Antigo Testamento. A sabedoria inicia seu tratado sobre a morte com essas palavras: ó morte, quão amarga é a tua lembrança. Pesado, né? E procura consolar dizendo que a morte é destino de todos, que é decreto do Senhor, que viver 10, 100 ou 1000 anos não muda nada, pois que no fim será preciso morrer. Bom, a Bíblia nos lembra das opiniões ainda mais inquietantes dos incrédulos do tempo. Curta e triste é nossa vida. Não há remédio. Quando chegar o fim do homem e não se conhece ninguém que tenha voltado das moradas dos mortos. Pois por acaso nascemos e depois seremos como se não tivéssemos existido. Somente nesse livro da sabedoria, que é o mais recente dos livros sapienciais, a morte começa a ser iluminada pela ideia de uma retribuição ultraterrena. Como se pensa, as alturas dos justos, as almas dos justos estão nas mãos de Deus, ainda que não saiba o que isso exatamente possa significar. É verdade que no salmo se pode ler, né? É preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus filhos. Então já tem aí no Antigo Testamento, nessa tradição sapiencial, né, não somos simplesmente jogados, né, entregues à morte. É preciosa a morte aos olhos do Senhor. Não podemos, porém, apoiar-nos demais sobre este versículo. Porém, sobre este versículo é tão explorado, porque seu significado parece ser outro. Deus cobra caro a morte de seus fiéis, ou seja, é o vingador que pede contas. Então, dessa ideia no Antigo Testamento, nessa sabedoria, Deus, né, vamos dizer, ele tem ciúme dos seus filhos. Então, ele cobra caro pela sua morte. Então, nós falamos um pouco, né, o Raniero apresenta para nós, nesse primeiro pequeno texto, né, pequena reflexão desse primeiro capítulo, né, essa noção sapiencial que está na tradição antiga, aí principalmente no Antigo Testamento. E talvez eu acho que a gente fique com essa frase, né? Dessas duas. Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu não sei se vocês não conhecem, mas eu vou lembrar aqui. A tradição monástica tem o costume de meditar sobre a morte. Né? Tem alguns monges que rezam diante diante do seu futuro túmulo, né? Tem a meditação sobre a morte. Nós vemos também outros santos que eu já falei aqui, São Francisco de Assis também, algumas imagens, algumas artes apresenta São Francisco de Assis com uma caveirinha embaixo, né? um crânio. Justamente essa vida, lembrando que essa vida é transitória. Mas por que isso? Né? Isso dá-nos a consciência que estamos nas mãos de Deus. Né? Não que Deus vai nos matar nesse sentido, mas para a gente meditar que a nossa vida neste mundo é breve, né? E que nós precisamos sempre caminhar com Deus. Isso nos dá a humildade. Outro trecho, né, que eu penso que é interessante a gente terminar aqui, e eu falo para vocês, é preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus fiéis.
Muito bem. Eu lembro de outro, acho que outra tradução, né? Preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus justos, né? Então vamos ficar com essa meditação, com essa leitura espiritual desse conjunto de vídeo que nós vamos meditar aí a partir do Raniero Cantalamessa sobre Morte a Minha Irmã. Espero que você faça bom proveito. Se você puder comprar esse livreto, né, eu acho que tem em formato digital e também você pode pedir. Eu comprei pela internet, eu acho que você encontra, tá? Paz e bem, boa oração, reze por nós, que eu rezo aqui para vocês. Abraço e com Deus. Tchau.